Como os ataques de pânico geram as doenças psíquicas? Bom, inúmeras pessoas no mundo, do mundo todo, são vítimas de síndrome do pânico. Não é? Então, mesmo que as pessoas, não é, muitas consideram síndrome do pânico e, bom, depressão, tem gente que considera isso uma frescura, né? Pois é, mas não é. Os ataques de pânico, eles são caracterizados por medo súbito de desmaiar e de morrer. E geralmente a pessoa ela sofre ali taquicardia, o aumento de frequência respiratória, suor excessivo e outros sintomas. Se as intensas zonas de tensão causadas pelos ataques de pânico não forem bem trabalhadas rapidamente, elas vão produzir dramáticas zonas de tensão na memória. Como nós já vimos aqui, essas zonas de tensão ficam disponíveis em região privilegiada da memória. Quando um novo ataque de pânico é disparado, abre-se então uma janela. Expõe-se a zona de tensão nela contida e reproduz-se novamente a sensação de fobia ou a sensação de medo. Essa experiência também é registrada expandindo as favelas, entre aspas, doentias do inconsciente. A síndrome do pânico gera o teatro virtual da morte. Ela traz um enorme sofrimento capaz de controlar completamente a vida de pessoas lúcidas e inteligentes. Entretanto, não é fácil lidar com essa síndrome. O Augusto Cury, ele relata que ele já tratou vários pacientes resistentes. O segredo não está em apenas tomar antidepressivos, mas em enfrentar os focos de tensão, desafiar o medo e reeditá-lo. Uma das características admiráveis de Jesus era que ele enfrentava situações estressantes sem temor. Ele não fugia dos seus inimigos, não temia ser questionado, não tinha receio de entrar em conversas delicadas e muito menos não teve medo de usar as ferramentas que um dia o destruiriam. Enfrente o seu medo, desafie o seu medo. Você verá que o monstro não é tão feio quanto imagina. Se der as costas ao medo, ele se tornará um gigante imbatível. O medo sempre aumenta o volume e a dimensão dos problemas. Por isso, é tão importante, em vez de adotar uma atitude passiva, darmos um choque de lucidez em nossas emoções. E isso tudo vem bem de encontro à situação atual que nós estamos vivendo, planetária, com relação ao medo que está sendo espalhado pelo planeta. As pessoas estão com medo. As informações que estão passando e tudo que está acontecendo, as pessoas estão com medo. Mas para você enfrentar esse medo de frente, não fugir dele, né? Não fugir desse vilão aí que se chama a Covid, né? Enfrenta esse vírus. O que eu estou falando aqui não é para você sair de casa, para você se expor, para você ser rebelde, não usar mais máscaras, enfim. Eu tenho a minha própria opinião com relação à máscara, com relação ao que está acontecendo no planeta, mas é a partir de um outro ponto de vista. A partir do ponto de vista físico, né, do seu corpo, enfrenta isso, cuida do seu corpo. É isso. E é tão simples o que eu estou te dizendo, é uma coisa muito simples, mas que, claro, enviam para todos no planeta, né, essa informação de medo, de pânico, de morte, que você pode isso, pode aquilo, em vez de essas autoridades, os governos e tudo, ensinar e conscientizarem pessoas. Conscientizar com relação ao corpo, com relação à vitamina, tá? Porque ninguém sabe através de onde esse vírus chega. E a gente sabe que o medo, ele tem uma vibração, né?
ele tem códigos. Então, você vibrar no medo, você emana uma vibração, que são códigos vibracionais. Isso pode, assim, facilitar esse vírus chegar até você, tá? É uma questão de consciência que eu tô falando aqui. Também não tô dizendo só que você não sentir medo, que você não vai pegar, não é nada disso. Eu não tenho medo, nunca tive medo de... São poucas coisas nessa vida que eu tenho medo, né? Antes eu tinha medo de morrer enquanto minha filha era pequena, porque eu tinha muito medo, né, de não acompanhar o crescimento dela. Mas agora ela já tá aí com 23 anos, né, já tá aí uma moça. Eu não tenho medo de muitas coisas na minha vida, para falar a verdade para você. Eu não tenho muito medo porque eu tenho minhas bases muito sólidas nas minhas convicções, né, principalmente nas convicções espirituais. Então eu nunca tive medo desse vírus, tá? O que eu fiz ao invés disso? Eu preparei o meu corpo, né? Sempre imunizei o meu corpo, comecei a mudar as minhas rotinas, né? E prestar mais atenção na minha alimentação, na quantidade de água no meu corpo, no sol e principalmente tomando a minha vitamina D3. Então, sabe por que eu tô falando isso? Porque quando o vírus chega até a pessoa, até a família, ninguém sabe de onde veio, sabe? Ninguém sabe de onde veio. Vou dar um exemplo. Existem várias pessoas, idosos e tudo, que estão na quarentena, né? Estão ali, não vê, os filhos não querem ver para não arriscar a vida dos pais e estão vivendo dessa forma, mas, inclusive aqui mesmo em Aracaju, um exemplo de uma menina que ela me disse que quando começou essa questão da pandemia, os pais são idosos, então ninguém mais viu os pais, não é? Entregava, fazia compra, né? No supermercado, fazia compra, deixava na porta e só falava com os pais à distância, e a mãe recolhia as compras, lavava, todo cuidado, né? Ninguém sem sair de casa, e mesmo assim os dois pegaram o vírus. E a filha não, a filha quer ir no mercado fazer compra, deixar tudo lá, sabe? Então, eu falo isso para vocês, é só por uma questão de reflexão, porque não foi só esse caso, foram vários casos que eu observo, né? Eu observo, eu indago, e como eu sou uma multiplicadora, né? Eu fico observando o tempo inteiro, não só em mim, nos outros, como são as reações. Então nada explica isso. Tem uma questão aí vibracional, sim, porque a gente sabe da questão de vibração, de ressonância, como que é a ressonância, não é? Bom, então, e a gente também, né? Eu e o Henrique, a gente pegou o vírus, a gente nem imagina de onde. Foi parar lá. Não sei se levei do Brasil, se foi lá mesmo, mas acredito que foi lá pelos dias, foi lá mesmo, mas eu, graças a Deus, nada, não senti nada, assim. E tô aqui, não é, sem nenhuma sequela, continuo tomando a minha D3, continuo falando para as pessoas. E sabe, acredita. Expanda a mente, acredita no mundo invisível que Jesus mesmo propõe, não é? Esse mundo ressonante. Claro, faz as suas coisas, toma cuidado, lava bastante as mãos, não fica dando sopa aí, mas também não entra nessa neura, tá? Não entra nessa neura e nesse pânico, nesse medo, porque você não precisa, sinceramente. Você não precisa ter tudo isso. Essas questões de medo, como eu estava falando ontem, né? São questões de domínio, e domínio de ambas as partes, tá? Não só espiritual, como material, como físico. Não são só grupos espirituais anti-luz que estão querendo manipular o planeta. Eles fazem isso através de seres encarnados, tá? Eles ficam ali produzindo, arquitetando golpes. Eu sei que você pode pensar que eu tô doida, né? Mas eu não tô doida não. E se você for pensar bem, se você for refletir o que está acontecendo no mundo, esse fato inusitado, né? Inédito, onde estão tentando parar o planeta, o que no princípio foi uma coisa boa com relação à natureza, com relação ao silêncio da terra, o que foi necessário ali, isso trouxe, né? Mas em relação a outros pontos, não.